Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos e familiares para que mais e mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus, ao comentário da Palavra de Deus, assim possa se encontrar com o próprio Deus através da sua Palavra. No próximo domingo, 18 de fevereiro, nós vamos celebrar o primeiro domingo da Quaresma. Sim, estamos no tempo da Quaresma. Não sei se vocês sabiam que a palavra Quaresma vem do latim quadragésima e faz referência ao número 40. Em primeiro lugar, porque a igreja durante 40 dias vai se preparar para celebrar o mistério central da fé cristã, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, de Jesus. Em segundo lugar, a palavra 40, quadragésima, faz referência aos 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, se encontrando com o próprio Deus e recebendo, através de Moisés, a sua palavra. Em terceiro lugar, o número 40 faz referência aos 40 dias que Jesus passou no deserto, se preparando para começar o seu ministério público. E nesse primeiro domingo da Quaresma, nós escutaremos na primeira leitura um trecho tirado do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 a 15, que na realidade é o final do relato do dilúvio, quando o Senhor promete a Noé que não mais iria destruir a terra pelas águas diluviais, e dizendo a ele: eu coloco como aliança entre eu e a humanidade o meu arco no céu. Quando nós lemos esse texto, claro que nós pensamos no arco-íris, mas não sei se vocês sabiam que em hebraico, a língua do Antigo Testamento, a palavra keshet quer dizer arco-íris ou arco de guerra. Na realidade, claro que o Senhor estava pensando no arco-íris, mas que o Senhor queria dizer a Noé que ele colocava o seu arco de guerra no céu, que ele não estava mais em guerra contra a humanidade, ou seja, que ele estava ao lado da humanidade. E é assim que o Senhor nos convida a viver o tempo da Quaresma, sabendo que o Senhor, como esteve com o seu povo durante 40 anos no deserto, como esteve com o seu filho Jesus lá durante esses 40 dias nos quais ele se preparou para o seu ministério público, o Senhor estará conosco durante o deserto da Quaresma, estará ao nosso lado para nos ajudar, para que nós possamos encontrá-lo, nos encontrar com o próprio Deus, porque o deserto é o lugar do encontro com Deus. E no deserto da Quaresma, queridos irmãos e irmãs, nós poderemos encontrar o próprio Deus. Como está escrito lá em Oséias capítulo 2, versículo 16, é o Senhor mesmo que nos promete que no deserto nós iremos encontrá-lo. Eu mesmo a seduzirei e a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. É promessa de Deus para mim e para você, que no deserto nós o encontramos. No deserto da Quaresma, nós vamos encontrar o Senhor. É desejo do Senhor que nós vamos para o deserto, nós possamos ir para o deserto. Nós vamos escutar no Evangelho do próximo domingo, tirado do evangelista São Marcos, que o Espírito levou Jesus para o deserto, para quê? Para se encontrar com o Pai. O Espírito levou Jesus para o deserto para se encontrar face a face com o Pai. No deserto, que é a Quaresma, nós somos convidados a nos encontrarmos também com a Trindade Santa, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que quer nos levar também para esse tempo de grande preparação para as celebrações pascais. O deserto, claro, é lugar de encontro com Deus, com certeza durante o tempo da Quaresma, fazendo penitência, nos voltando para Deus, nós vamos nos encontrar com o próprio Deus, mas não nos esqueçamos que o deserto também é lugar de tentação. O Evangelho do próximo domingo nos diz que Jesus ficou no deserto 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Então Satanás com certeza vai nos tentar durante esses 40 dias da Quaresma, porque ele não quer que nós nos preparemos bem
para celebrarmos o mistério pascal, mistério do Cristo morto e ressuscitado que nos trouxe a salvação. Agora, é importante nós nos lembrarmos que, não sei se vocês sabiam, a palavra tentar, na língua que os evangelistas escolheram para escrever os evangelhos, se diz peirazo, significa não só tentar, mas provar, testar. Sim, Deus permite a tentação para nos provar, para nos testar, ou seja, para que nós possamos dizer sim a Ele, para que nós saiamos mais forte da tentação. É isso que o Senhor quer para mim e para você, que neste tempo da quaresma nós nos encontremos com o próprio Deus e no meio da tentação nós digamos um sim generoso ao Senhor. E qual é o maior sim, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos dizer a nosso Senhor, a Deus? É a conversão. São Marcos continua no Evangelho de domingo que vem, dizendo que depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O verbo grego para dizer convertei-vos é o verbo metanoio, que significa mudar de mentalidade, mudar de pensamento. Agora, se converter, queridos irmãos e irmãs, não significa só mudar de mentalidade, significa mudar também as atitudes, porque a verdadeira conversão significa passar a viver, se esforçar por viver como Jesus viveu. Na língua do Antigo Testamento, no hebraico, a palavra, o verbo converter, converter-se, se diz chuva, e significa voltar para onde se estava antes, ou se desviar. Ou seja, conversão é isso? Significa voltar. Voltar para onde? Voltar para os braços de Deus, voltar para os seus mandamentos, ou se desviar daquilo que está nos destruindo, do caminho errado. E é a isso que o Senhor nos convida durante este tempo da quaresma, a nos convertermos realmente, a nos voltarmos realmente para Ele, Ele que quer nos ajudar, que está ao nosso lado, que, como dissemos no início dessa reflexão, não está em guerra contra nós, está ao nosso lado, está ao seu lado para te ajudar. Eu sempre aconselho as pessoas, quando começa a quaresma, a escolher para o tempo da quaresma uma penitência que venha de encontro à conversão, ao processo de conversão, aquilo que nós precisamos mudar em nós, no nosso coração, em nossas atitudes. É por isso que eu convido você, que já começou a viver esse tempo da quaresma, porque a quaresma começou na quarta-feira de cinzas, a você escolher uma penitência que seja pedagógica, que realmente te ajude a converter. Por exemplo, se o seu problema é a falta de perdão, claro que você precisa, durante o tempo da quaresma, se lembrar que Jesus nos chama ao perdão sem limites, que Ele nos perdoou porque o Pai nos perdoa. Você precisa orar por aqueles que te ofenderam para poder perdoar, poder ter um coração livre, é o que o Senhor quer para você. Se o seu problema é a falta de oração, a falta de vigilância, claro, por que não, durante esse tempo da quaresma, rezar um pouco mais, deixar um pouco mais o celular, o telefone, o smartphone de lado e se dedicar mais à oração, dar tempo para Deus na oração, ir para o deserto para orar. Se o seu problema é a falta de vigilância, é necessário que você comece a vigiar mais os seus pensamentos, os seus sentimentos para viver na presença de Deus. Se, por exemplo, o seu problema é o julgamento, é necessário nós nos lembrarmos que nós não podemos julgar ninguém, porque ninguém conhece a consciência e a intenção das pessoas. Só Deus conhece, só Deus julga. Precisamos sim orar pelas pessoas, por aqueles que erram, e precisamos entregar todas as pessoas com compaixão a Deus, que julgará com justiça e com misericórdia. Se o seu problema, por exemplo, é a desonestidade, o Senhor te convida nesse tempo da quaresma a se converter, buscando ser uma pessoa honesta, vivendo a honestidade no seu trabalho, lá onde você vive, lá no meio da sua família, dos seus amigos. Se o seu problema é o vício do álcool, da droga, do adultério, o Senhor te chama nesse tempo da quaresma a mudar de direção, a se desviar daquilo que está te destruindo, a voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. É isso que significa se converter, chuva, voltar para os braços de Deus, para viver plenamente na vontade de Deus. Eu desejo para você, que está vivendo esse tempo da quaresma, que você possa realmente se voltar para os braços de Deus, sabendo, como nós dissemos no início,
Deus está ao seu lado para te ajudar. Ele não está em guerra contra nós, não está em guerra contra você, Ele está ao seu lado para te dar a sua graça, para que essa quaresma deste ano de 2024 seja a melhor quaresma da sua vida. Então volte para os braços de Deus, o Senhor está ao seu lado para te ajudar, te preparar, para que você viva com Ele e possa, no final do tempo da quaresma, celebrar com um coração novo, com uma alma renovada, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas também a nossa ressurreição com Jesus. É isso que Deus quer para mim e para você. Deixo a minha bênção, desejando para todos vocês um excelente tempo da quaresma, que possamos realmente ir para o deserto, orar, rezar, nos convertermos com a graça de Deus para vivermos plenamente em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.